Vida real. A história de hoje é... Meu nome é Lígia, eu tenho 26 anos, sou aqui de Sorocaba e eu sou programadora. E eu vim aqui contar um pouquinho da minha história para você. Eu acho que a minha história, ela começa quando eu conheci a igreja, quando eu tinha 18 anos. E, bom, infelizmente eu entrei na igreja sem ter estudo bíblico. Eu era muito nova, eu ainda não entendia exatamente o que era estudo bíblico e, bom, para resumir a história, minha mãe, a minha irmã mais nova e eu, a gente se batizou juntas. Mas o que aconteceu? As duas estavam tendo estudo bíblico, mas eu estava de intercâmbio. E quando eu voltei do meu intercâmbio, elas decidiram se batizar, falaram para mim da igreja, falaram como era tão importante, como era tão diferente a igreja adventista, que você realmente estudava a Bíblia e tudo mais. E eu achei super legal. Até estudei a Bíblia com elas, tipo, uma tarde. E aí eu decidi ir na semana de oração que teve, e eu achei muito legal a semana de oração. E eu realmente, assim, senti no meu coração, Deus me tocando, e aí eu decidi me batizar junto. Mas quando o pessoal me perguntou se eu tive estudo bíblico, eu nem sabia o que era estudo bíblico, e eu achei que aquela única tarde que eu li a Bíblia já era um estudo bíblico, então me perguntaram, eu falei, sim, tive. E aí me batizaram. E aí, por conta disso, um tempo na igreja, quando você não conhece tanto a Deus, você só tem essa ilusão de que você o conheceu e aí depois você esfria, porque a gente esfria, isso acontece. Eu fui convertida também dentro da igreja. Então eu consigo me identificar com os dois grupos. Eu consigo me identificar com aquele grupo que conheceu a Cristo fora da igreja e sabe como é ruim lá fora, mas também aquele grupo que está dentro da igreja e dentro da igreja teve que ser resgatada por Cristo. E aí eu vou contar como que isso aconteceu. Acho que quando eu ainda estava naquele primeiro amor, eu estava lendo Mateus, e aí em Mateus 17:20 tem uma... Eu não vou saber falar direito, mas se você tiver fé como uma pequena semente de mostarda, você vai conseguir fazer montanhas se moverem. E aí eu não entendia exatamente muito o que era fé, muito nova na igreja, eu não entendia que era a fé em Cristo, né? De que Ele vai voltar, de que Ele é teu Salvador. Eu entendi fé mais ou menos como um superpoder, assim. E aí eu falei assim, será que é real? E Deus, Ele é muito bom, porque Ele conversa com você no nível que você tá. Se você já tá muito mais avançado, ou se você tá muito iniciante, Ele conversa com você. E aí então Deus decidiu conversar comigo. E aí naquele momento, na minha meditação de manhã, eu falei assim, Deus, ah, será que você realmente consegue fazer tudo? Olha, eu vou te pedir uma coisa simples. Eu vou querer um suco de laranja, do Suco do Bagaço, que é uma loja específica, e eu queria que você pudesse trazer ele pra mim. E aí eu não falei nada pra ninguém, eu fiquei quieta, orei, eu não falei isso em voz alta, e aí naquela tarde a minha mãe chegou com um suco pra mim, e eu achei demais, eu falei assim, nossa, que legal, deu certo. E aí eu tomei super feliz. E aí no dia seguinte eu falei assim, que legal, senhor, vou ter fé de novo. Falei, senhor, agora, será que tem como você me trazer um chocolate quente pequeno lá da padaria real? E aí eu orei, não falei nada pra ninguém de novo. E aí naquela tarde de novo a minha mãe chegou e trouxe. A minha irmã mais nova, porque a minha mãe só trazia pra mim, ela falava assim, nossa, o que que tá acontecendo? Mãe, por que você não traz pra mim? E a minha mãe não sabia explicar por que que ela não estava trazendo pra minha outra irmã. Mas eu sabia o que estava acontecendo. Ela, tudo bem, amanhã eu trago pra você. E aí, no dia seguinte, eu tive de novo a minha meditação. E aí eu falei assim, Cristo, agora eu gostaria disso aqui pra beber e disso aqui pra comer. E aí naquela tarde, exatamente da loja que eu queria, do tamanho que eu queria, do sabor que eu queria, chegava. E isso aconteceu por uma semana. Até que no último dia, eu falei assim, Deus, eu não sei mais o que pedir. Me faz uma surpresa. E aí, então, o meu pai ligou pra gente e ele falou assim, ai, vamos sair jantar. E aí ele me levou pra sair jantar naquele dia. E eu falei assim, muito obrigada pela surpresa, Deus. Agora eu entendi. A fé pode mover montanhas. E aí eu passei, esse foi a minha pequena semana que eu chamo de semana perfeita, que foi a semana em que eu conversei todos os dias com Deus e que ele me escutou. E aí se passaram várias coisas e eu entrei no cursinho, eu tive várias aulas de filosofia e eu acho que quando você não entende muito da questão de teologia e você não se aprofunda nisso, às vezes as aulas podem te fazer questionar muita coisa. E eu comecei a questionar muita coisa. E aí eu lembro de
depois que isso passou, né, o meu primeiro amor, eu cheguei na igreja e eu lembro que eu entrei na sala de jovens da minha igreja e falei assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo com esse bando de loucos? Me convenceram. Aí eu fiquei assim assustada, eu falei, calma, Lígia, relaxa, daqui a pouco você vai embora e você vai sair. E aí eu sentei, no momento que eu sentei e a música começou a tocar, eu lembrei dessa semana perfeita. Eu lembrei e falei assim, tá, se Deus não existe, o que aconteceu? Eu tô louca? O que foi aquilo? Porque foi muita coincidência. Porque aquela semana, depois que ela aconteceu, eu não contei ela pra ninguém. Eu fiquei com ela no meu coração e eu só contei meses depois, quando alguém me perguntou, alguém tem um testemunho? E eu falei, eu tenho. E a minha irmã falou assim, então era por isso? Era por isso que a minha mãe trazia as coisas pra você e não trazia nada pra mim? Eu falei assim, era por isso dela. Ah tá, agora eu tô melhor, era Deus então. Daí ela, acho que deixou de ficar um pouco brava comigo e com minha mãe, mas enfim. Aí eu pensei assim, tá, talvez Deus exista. E aí eu abri um espaço no meu coração pra Deus. Mas eu só queria deixar aqui que os milagres, eles são muito importantes nas nossas vidas, porque eles são a prova de que alguma coisa existe, alguma coisa tá lá. Mas não foi por isso que eu fiquei na igreja. Eu fiquei na igreja porque depois que eu lembrei, tá, talvez Deus exista, eu lembrei de todas aquelas tardes que eu passava estudando a Bíblia e que quando a pessoa me perguntava por que você acredita em Deus, eu falava porque eu conheço, porque eu realmente conhecia. É estranho você falar isso, que você conhece alguém que talvez você nunca tenha visto, mas eu escutei a voz dele e várias vezes ele falou comigo através de mim e até hoje ele fala. Até hoje, quando eu peço uma oração e as coisas acontecem, é muito estranho. Quando eu estava na faculdade, ia começar a chover, eu sabia que não ia começar a chover até eu chegar em casa para eu tirar a roupa do varal. Eu sabia que quando eu precisava de alguma coisa e tinha dias que falavam assim, não, vai chover esse dia, eu falava, não, tudo bem, porque eu já orei e eu sei que vai fazer sol. E naquele dia fazia sol. Deus, por muito tempo, e eu falo que Ele me mimou, porque Ele me escutava todas as vezes. E a vida tem seus altos e baixos e nem sempre você está em tanta comunhão com Deus como eu estive naquele momento. Mas eu lembro que eu conheci, eu lembro que eu ouvi sua voz. E eu espero que um dia você possa conhecê-lo e ouvir a voz dele também. Não tenha medo de pedir, porque ele vai escutar.